Então eu preparei aqui algumas observações. Hoje não tem slide, mas vai ter um. Eu vou já já colocar aqui a tela do meu computador, algumas observações e, e umas propostas, né? Umas propostas de não só de estudo de caso, mas também de criação de um agente de planejamento. Como é que eu. Primeiro, uma questão metodológica, né? Como é que eu preparei, como é que eu pensei essa aula? Primeiro, estabelecer aqui algumas premissas, 3 observações básicas sobre o planejamento, sobre controle, sobre, enfim, a mentalidade que a gente deve ter ao planejar e ao preencher os documentos. E como eu sempre falo, a mentalidade a partir da perspectiva minha como controlador. Então, primeiro eu quero estabelecer essas 3 premissas, depois eu vou ilustrar aqui a criação de um agente de planejamento, criar um projeto no Cloud, ou vocês podem usar qualquer das IAs mais populares, ChatGPT, todas elas têm basicamente as mesmas funcionalidades. Criar um agente de planejamento, eu já criei, eu tenho o meu agente elaborador de ETP, eu vou mostrar de forma simples, hoje com IA não tem nada que seja muito complexo, tá? Não tem absolutamente nada. Pode o pessoal fazer curso, pode criarem a maior dificuldade. O fato é que não tem dificuldade. Você pode fazer qualquer coisa, tirar qualquer dúvida com a própria IA. Então eu vou mostrar de forma muito simples o que eu fiz, o agente de planejamento que eu fiz, o agente elaborador de ETP. E claro, se vocês tiverem alguma ideia que já tiverem feito algo, quiserem sugerir melhorias, fiquem à vontade, mas eu acho que do jeito que eu fiz já vai ser suficiente para elaborar um ETP com inteligência artificial e ao mesmo tempo refletindo um planejamento real, que é o que interessa para o Tribunal de Contas. E depois eu vou simular aqui 3 casos de planejamento para a gente jogar nesse agente elaborador de ETP e ver como é que ele sai. Então a gente vai fazer aqui tudo ao vivo. Eu fiz alguns testes aqui antes, mas só de um caso, os demais a gente vai ver como é que eles ficam ao vivo. Então vamos lá, deixa eu organizar aqui a minha tela. Pois bem, quais são as 3 premissas que eu quero passar para vocês logo de imediato? Primeiro, preencher os documentos obrigatórios previstos na lei, preencher DFD, preencher ETP, preencher termos de referência, elaborar a minuta de edital e contrato, isso não é exatamente o planejamento, tá? Esses documentos, eles vão ser preenchidos para expressar aquilo que você já planejou. Você não planeja quando você está preenchendo esses documentos. Pode até ser que na hora de preencher você tenha alguma ideia, você reflita, você volte para o estudo, para a pesquisa, mas são 2 dimensões diferentes. Uma coisa é você planejar, que é o que você faz quando você estuda o objeto da contratação, quando você pesquisa na internet, quando você assiste vídeos sobre o tema, quando você vai no YouTube e você assiste lá quais são as diversas formas de fazer, sei lá, de adquirir. Eu sempre uso o exemplo da fechadura eletrônica, né? Que agora deu problema lá no nosso gabinete. Você pesquisa os vários modelos que existem, você de repente assiste uma aula específica sobre aquele tema, né? Muita gente me pergunta, tem alguma aula sobre isso, sobre aquilo, aí você vai lá na plataforma e pesquisa, você vai na IA e pede informações sobre um determinado assunto, você faz anotações, você conversa com a área requisitante, você debate com os colegas, você escreve, você começa a coletar números, você vai lá no sistema de almoxarifado, pega dados sobre o bem que você quer adquirir. Você de repente já faz uma estimativa de preços, você começa, todo esse processo mental de buscar o conhecimento, entender a demanda, entender o que é o objeto que vai ser adquirido, para depois
eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer, eu já sei mais ou menos qual é a demanda e qual é o bem ou serviço que vai atender a nossa demanda e agora eu vou começar a botar no papel. Não recomendo, obviamente, partindo desse pressuposto, que você comece a planejar já preenchendo os documentos, né? Acho que você deve começar a planejar colocando no papel algumas informações, mas não necessariamente já preenchendo estudo técnico preliminar, que é o principal documento de planejamento. E aí eu passo já para a segunda premissa. Então a primeira premissa é: planejamento é uma coisa, preenchimento dos documentos é uma outra coisa. Segunda premissa: faça o estudo técnico preliminar pensando no controle. ETP é documento de prestação de contas. Se você, isso vale em qualquer situação que você esteja utilizando dinheiro alheio. Se você está utilizando dinheiro alheio por qualquer motivo, você obviamente tem uma obrigação de prestação de contas. Você precisa prestar contas ao dono do dinheiro de como você gasta esse dinheiro. Se você é diretor, presidente de uma associação privada, você precisa prestar contas dos gastos desses recursos. Se você é síndico do condomínio, você precisa prestar contas à assembleia, né, ao condomínio, do dinheiro que é gasto. Se você é procurador de alguém, você precisa prestar contas do dinheiro que você gasta. A administração pública, obviamente, também presta contas. Presta contas ao controle interno, presta contas ao controle externo, que é titularizado pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. É uma forma de controle social indireto. Indireto porque é um controle social, mas é mediado por essas instituições, Legislativo e Tribunal de Contas. E presta também contas à sociedade diretamente, por meio dos portais de transparência. Não só o portal de transparência que você tem aí no seu órgão, né, no seu site, como também o Portal Nacional de Contratações Públicas. Enfim, todos esses instrumentos de divulgação de transparência servem ao controle direto da sociedade. Quando esse dinheiro é gasto em contratações públicas, essa prestação de contas ela é feita também por meio do estudo técnico preliminar. Então, o estudo técnico preliminar, ele serve para você mostrar à sociedade, ao controle externo, ao controle interno, o que você está adquirindo, qual é o bem ou serviço, como você vai adquirir esse bem ou serviço, qual é a forma de suprimento, qual é a estratégia de seleção, qual é a formatação do contrato, quais serão os meios de fiscalização, por que você está adquirindo esse bem ou serviço, né? Qual é a finalidade, qual é a demanda que precisa ser satisfeita, qual é o interesse público, por que você vai adquirir tais quantidades, o que você vai fazer para garantir que esse contrato seja bem executado. Basicamente é isso. O ETP serve a essa prestação de contas à sociedade e ao controle interno e externo. E aí, como eu sempre falo, ETP você faz pensando no controle, termo de referência você faz pensando no fornecedor. O TR é basicamente a descrição do bem ou serviço para fins de orçamentação. É aquela descrição do bem ou serviço que você, se fosse para adquirir um bem privado, você descreveria e mandaria um e-mail e pediria um orçamento. Ou para sua empresa, né? Para você ou para sua empresa, você vai fazer uma reforma, você faz uma descrição do que você quer e pede um orçamento. Se você vai fazer uma contratação direta, normalmente você faz dessa maneira. Se você vai fazer uma licitação, o termo de referência serve também para que os licitantes ofertem seus valores, ofereçam suas propostas. Então, ETP você faz pensando no Tribunal de Contas, é instrumento de transparência, e TR você faz pensando no fornecedor. Quais são as informações necessárias para que o fornecedor me dê uma boa proposta? Claro que a gente sabe que existem alguns campos no TR que são de justificativa da necessidade, etc, etc. Esses campos são
uma vez que o ETP foi feito, partindo do pressuposto de que o ETP é feito, esses campos do TR passam a ser desnecessários. Tanto são desnecessários que o edital, que o modelo da AGU, ele remete à justificativa que está no ETP. Porque o fornecedor, para oferecer uma proposta, ele não precisa saber a justificativa. Ele precisa saber quais são os requisitos, os elementos mínimos lá do bem ou do serviço que você quer. Justificativa é para o controle. É por isso, pessoal, que não faz sentido, né? Não faria sentido a lei exigir que o ETP seja publicado junto com o edital. Porque para o fornecedor, essa informação, as informações do ETP, de modo geral, são irrelevantes. Ao contrário, elas podem até atrapalhar a proposta do fornecedor, porque podem haver lá informações contraditórias. Porque o ETP é a expressão de todo o debate ocorrido para definição do bem ou do serviço que você quer adquirir. A lei exige publicação do ETP, mas no portal e até a homologação. Ela nunca exigiu no edital. E por que que o pessoal começou a fazer isso? Por que que o pessoal começou a publicar ETP junto com o edital? Bom, primeiro porque a lei exigia a publicação do ETP no PNCP. E quando o PNCP foi criado, não tinha um campo lá de publicação isolada do ETP. O pessoal, com medo de descumprir a lei, começou a publicar junto com o edital. Só que aí vem a segunda razão. E essa foi a que influenciou a própria decisão inicial do TCU, equivocada, no sentido de exigir que o ETP fosse publicado com edital. E o motivo foi simplesmente funcional. Foi simplesmente para facilitar a vida do auditor. Porque quando o ETP vem junto com o edital, tudo num documento só, isso facilita a análise da auditoria. Mas vejam como o ETP é pensado para o controle. O TCU, os auditores, isso eu soube porque alguns auditores falaram isso, que foi esse o debate que ocorreu lá dentro. É mais fácil para eles analisarem o ETP quando ele está junto com todos os demais documentos. Então isso facilitava o trabalho deles, de algum modo isso influenciou as decisões iniciais do TCU, no sentido de que o ETP deveria ser publicado juntamente com o edital. Esse entendimento mudou, caiu, a partir originalmente do voto do ministro Zinler. E justamente foi apontado no voto do ministro Zinler que o ETP, publicado junto com o edital, poderia atrapalhar, passar informações contraditórias. Por quê? Porque ETP é instrumento de controle, não é instrumento que consolida as informações necessárias ao fornecedor. Isso é para o TR. Pois bem, ETP, portanto, a partir dessa nossa visão aqui, que eu estou passando, é esse documento em que você mostra ao controle tudo que você refletiu, tudo que você pensou, tudo que você planejou. E, claro, as justificativas para as suas decisões. E é também, e esse importante, esse ponto eu gosto de ressaltar, é uma defesa antecipada para o Tribunal de Contas. É lá que você vai colocar todas as circunstâncias que, para parafrasear o texto da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, todas as circunstâncias que limitam e condicionam a sua ação. Todos os pontos complicados, todas as situações difíceis, todas as possíveis ilegalidades que você pode eventualmente cometer à letra da lei, mas que podem ser conforme ao direito, porque, enfim, são circunstâncias que limitam a sua decisão. Você está, muitas vezes, num beco sem saída. E muitas vezes,
Muitas vezes. Eu vi ao longo, né, da minha vida profissional no TCE, gestores tomando atitudes que, pela literalidade da lei, eram ilegais, mas que poderiam ser justificadas a depender das circunstâncias do gestor, mas que a gente não poderia julgar essas circunstâncias, porque simplesmente não havia informação no processo. E o pessoal só ia apresentar essas informações na defesa. O pessoal só ia dizer a situação concreta que se encontrava a Secretaria de Saúde, sem medicamento, as situações emergenciais, na defesa. No processo não estava. E aí o que a gente fazia? A gente só vê a ilegalidade. Quando a gente só vê a ilegalidade num processo administrativo e não tem nenhuma informação justificando a ilegalidade, aí é natural. A decisão do tribunal é pela ilegalidade. É pela aplicação de multa. Então hoje você tem a oportunidade, por meio desse documento, e é por isso que cada vez mais eu me convenço de como o ETP é melhor que você faça sempre. É melhor você fazer sempre em todos os casos do que você dispensar. É claro que eu aceito, obviamente, a dispensa do ETP em contratações mais simples, mas como é possível fazer um ETP super simplificado, inclusive agora com o IA, por que não fazer sempre? Por mim, eu faria sempre. Hoje, com o IA, eu faria sempre. Porque sempre que eu estiver numa situação complicada, a IA vai me ajudar a justificar. Eu vou passar as informações para ela. E ela vai me ajudar a justificar e antecipar essas minhas dificuldades ao Tribunal de Contas. Então, em vez de você esperar tomar uma decisão questionável, uma decisão difícil, uma decisão em que há divergência na doutrina, que não há talvez precedentes nos tribunais de contas, em vez de você optar, como eu já vi muita gente fazer, por não vou falar nada, vou fazer, não vou mencionar nada para ver se passa batido. É melhor você deixar muito claro todas as dificuldades e por que você está tomando essa decisão. Então, segunda premissa, faça ETP pensando no controle, TR pensando no fornecedor. Terceira premissa, em tempos de inteligência artificial, textos genéricos tenderão a ser considerados insuficientes. Se antes o que a gente considera insuficiente ou considerava insuficiente era a ausência de justificativa ou justificativa insuficiente, que obviamente o pessoal tem de, todo mundo, né? Isso é uma, no Brasil, pelo menos também eu vivenciei isso, existe uma dificuldade natural de escrever, de colocar no papel, principalmente quando você está tomando decisão complicada. É difícil colocar no papel. É trabalhoso colocar no papel. Ou pelo menos era antes da IA. Era complicado, era difícil, as palavras não vinham. Você levava às vezes 3, 4, 5 dias para poder escrever um texto de 2 páginas, uma justificativa mais extensa. E para a maioria das pessoas é um saco escrever. É chato. Então, a IA facilitou isso. Ela escreve para a gente. Hoje não faz sentido em textos funcionais, em textos que têm um propósito instrumental, não faz sentido você não usar IA. Hoje a gente escreve, hoje é como a professora Camila Murta falou uma vez, que a IA veio para assumir boa parte das nossas atividades para que nós nos tornemos mais humanos. Nós vamos nos dedicar àquilo que é humano. Convenhamos, fazer justificativa, fazer um ETP extenso não é humano, né? Não é uma coisa que a gente faz assim. É uma coisa que a gente faz porque, poxa, a gente está administrando dinheiro alheio, precisa prestar contas, a lei manda, o Tribunal de Contas quer saber, eles vão encher o saco. Aí a gente vai lá e começa a botar no papel. É chato.
A IA vai resolver esse problema para a gente. A gente vai passar as informações, mas a gente vai passar essas informações até mesmo de forma oral. Você pode simplesmente ler para IA. Você pode falar errado, você pode desabafar, você pode relatar de forma como se fosse um áudio que você está mandando, desabafando e passando as informações meio desencontradas, que ela vai ajeitar tudo e vai colocar no papel do jeito que é o melhor. Então, esse problema, o problema da escrita funcional, ele foi resolvido. Hoje a gente vai escrever para quê? Para mandar uma mensagem, para escrever uma mensagem bonita para alguém no WhatsApp, né? Pelo amor de Deus, não sei, você, não me venham escrever mensagens de congratulações, parabéns, por meio com IA, né? Fica feio. Façam um esforcinho de, quando forem mandar uma mensagem pessoal, pelo menos, escreverem do coração, né? Escreverem com as próprias palavras, com os próprios erros. Então, vamos tentar, né? Quando for escrever um texto, por exemplo, você vai postar no Instagram uma mensagem, uma homenagem a alguém. Aí escrevam vocês mesmos, né? Com as suas próprias palavras. Não coloquem não, porque é feio, porque a gente percebe. Aí fica feio. Os textos que eu faço quando eu posto na Elencos, é tudo IA. Porque o objetivo é funcional. É pra estudar, é pra aprender, é pra fazer post rápido. Não é pra ninguém se emocionar. Agora, você vai fazer uma homenagem pra alguém, aí, pelo amor de Deus, vamos escrever do coração, né? Então, a IA veio parafraseando a professora Camila, para nos tornar mais humanos. Então, tudo aquilo que a gente for considerar desumano, preencher ETP, fazer parecer, todas essas coisas chatas, a gente bota a IA para fazer. Então, botem a IA para fazer os textos funcionais, resolver os problemas burocráticos, aquelas dificuldades que a gente sempre teve e que agora a gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar. Agora, além de colocar a IA para escrever para vocês, usem para reflexão, para auxílio na tomada de decisão. É muito bom quando você faz reflexão, e eu acho que o planejamento exige isso também, né? Muitas vezes você está lá planejando quais são as diversas formas de suprimento, no caso de aquisição de ar-condicionado. Aí você, eu posso comprar ou eu posso alugar. E de repente a IA vai não, você ainda pode fazer isso, combinar isso com serviço, combinar isso com manutenção. Existe agora uma nova possibilidade. Então ela lhe traz ideias. Então usem IA também na reflexão, na compreensão do que é. Muitas vezes vocês estão fazendo planejamento de bens e serviços que não são da área de vocês, que são para alguma finalidade pública, de alguma secretaria muito específica. Secretaria de Saúde, que adquire um monte de medicamento que a gente não sabe nenhum, que a gente nunca ouviu falar. Então, a IA vai lhe ajudar também a entender o que é esse equipamento, essa máquina, para que serve, especificar coisas que são mais complicadas, né, esses maquinários mais complexos. Então, tudo isso é parte do planejamento. Então, usem a IA para reflexão, para o planejamento em si, e depois você usa a IA para o preenchimento dos documentos, a partir, obviamente, das informações que você obteve, ok? Então, essas três premissas eu queria fixar antes de a gente passar para a nossa criação de prompt. Planejamento é algo diverso do preenchimento do documento. Faça ETP pensando no controle, TR pensando no fornecedor. E terceiro ponto, em tempos de IA, textos genéricos tenderão a ser considerados insuficientes. Então, todo ETP que você fizer
Faça um ETP para mim na aquisição do objeto tal. É mesmo que nada. Né? Eu já vi. É claro que é parte da propaganda, da divulgação, do marketing, dessas ferramentas, dessas plataformas que elaboram ETP. Faça um ETP em apenas 3 minutos. Aí o pessoal vai lá e escreve algumas informações e gera um ETP em 3 minutos. Esses ETPs podem ter certeza. Se eles tenderão a ser considerados insuficientes. Claro que se a contratação for uma contratação simples, de valor baixo, que não houve sobrepreço, que não houve problema, isso tenderá a ser um problema menor. Agora, se houve problema na contratação, se foi um preço elevado, se foi uma decisão controversa, uma decisão contrária, de repente, a uma tendência jurisprudencial, aí a gente precisa ter mais informações no ETP do que simplesmente algumas generalidades. Ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Eu vou usar o Claude, que é o que eu estou usando mais, mas vocês podem usar o ChatGPT para isso também. Dificilmente vai ser algo muito diverso. Porque eu acho que o Claude tem sido mais inteligente, principalmente em reflexões mais complexas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente precisa de muita técnica de prompt? A gente precisa saber fazer prompts complexos? Não. Quem é que sabe fazer prompt melhor do que você? A própria IA. Então, quando você quiser fazer um prompt, você pede para ela fazer um prompt. Ninguém vai saber fazer um prompt melhor do que a própria IA. Então, vamos lá. O que eu vou pedir para ela aqui? Você quer saber como fazer? Eu poderia dizer para vocês como criar um projeto, como eu fiz o meu, mas eu vou pedir para IA. De repente você está sozinho, você tem dúvidas. Aí o que você vai dizer? Diga as informações que você tem. Eu vou colocar aqui, olha. Eu sou servidor público da prefeitura de Xique-Xique, Bahia. Só porque eu gosto desse nome. É uma cidade relativamente grande, 40 mil habitantes, lá no extremo oeste da Bahia. Sou servidor da prefeitura de Xique-Xique. Eu posso dizer que eu sou da Secretaria de Planejamento e Administração da prefeitura de Xique-Xique, Bahia. Quero criar um agente elaborador de ETPs para as contratações públicas. O que mais que eu posso dizer? Eu posso só colocar isso e pedir, ó, como eu poderia, como você sugere, de forma objetiva, para ele não escrever demais e simplificada. Que eu faça esse agente. Pronto. Defina o escopo do agente. Sugiro a seguinte arquitetura. Aí ele vai dizer algumas coisas. O ETP deve ter isso, deve ter aquilo. Escolha a plataforma. Para começar sem custo, use um GPT customizado do ChatGPT ou o projeto, no caso do Claude e do Gemini, onde você cola um prompt mestre, que é um prompt que vai ser usado para tudo, e alguns documentos de referência. Monte o prompt mestre, que é o núcleo do agente. Inclua 4 blocos. Alimente com base de conhecimento, que é você anexar documentos que são próprios do seu órgão. Olha o que ele sugere. Lei 14.133, Decreto Regulamentador de Xique-Xique, modelos, ETPs anteriores, que bem avaliados pelo controle interno,
Isso ancora as respostas na realidade do município. Aí você testa, você roda com 2 ou 3 casos reais e vai ajustando esse prompt. Quer que eu já redija o prompt mesh completo? Quero. Vou usar o Claude. Sugiro criar um projeto no Claude. Colar o texto abaixo nas instruções personalizadas do projeto e anexar os documentos de referência. Olha só. Aí, né, até no ano passado, no ano retrasado, aí o pessoal ensinava como fazer os prompts. Aí falava tudo isso. Ah, ó, um prompt perfeito aqui. Aí tem um pessoal que ainda hoje fica vendendo prompt. Pra quê? Se você pode pedir que o próprio Claude elabore para você. Tá aqui, ó. Ele já dá todas as informações. Ele diz, inclusive, que eu sou o servidor, você é um agente especialista em contratações para a Secretaria de Planejamento e Administração da Prefeitura Municipal de Xique-Xique. Ele diz todos os princípios, todas as regras, fluxo de trabalho. Aí o que você vai fazer? Ó, nem precisa ler tudo aqui. Ó. Você vem aqui e copia isso aqui. Aí você vai em projetos, cria um novo projeto, diz aqui mais ou menos o que você quer realizar. Você pode dizer aqui, ó, no que você está trabalhando. Elaboração de ETP. ETPs. Vou criar rapidamente aqui. Aí tem a memória, que você pode, que são algumas informações básicas, que você pode pedir para ele ajudar a preencher também. Instruções, aí você copia e cola aqui, ó. Aquilo que você copiou, você cola aqui. Salva as instruções. E aqui nos arquivos você vai colocar Lei 1433. Você pode colocar modelos que você já tenha. Você pode colocar, como eu coloquei, alguns resumos de aulas sobre ETP. Eu coloquei aqui o material do professor Carlos sobre ETP, do curso que a gente gravou. Eu coloquei slide, eu coloquei os modelos de ETP simplificado, eu coloquei resumos das nossas aulas sobre ETP. Eu coloquei tudo isso. Deixa eu voltar aqui para o projeto que eu fiz. É estudo técnico preliminar, tá aqui. Ó, fazer ETPs em processo de contratação pública, exemplificativos conforme sugestões. Aqui é exemplificativo porque é o que eu uso para muitas vezes para preparar a aula. Editar detalhes. Não é aqui não. É aqui embaixo. Ó. Olha aqui, memória. Ele já sabe mais ou menos, ele já tem as informações. Tá até em inglês, ó, porque ele já é tudo de acordo com o que é a configuração original. Ele diz que eu trabalho aqui na prefeitura de Xique-Xique, que eu sou servidor, etc, etc. Olha os arquivos que eu coloquei. Material do curso de planejamento de DFD-ETP, um modelo de ETP completo, um modelo, aqui um resumo da aula do ETP na marra que a gente gravou com o professor Carlos Cox, slides de como elaborar ETP. E aqui eu botei o que eu achei, a lei orgânica da prefeitura de Xique-Xique. Eu sei que eles têm um decreto regulamentador da 1433, mas eu não achei esse decreto. Mas, obviamente, eu sendo servidor, colocaria aqui o decreto, colocaria organograma, colocaria todas as informações necessárias para o agente ter o máximo de conhecimento da realidade da estrutura do órgão. Simples, né? Simples, muito simples. Então, pronto, a gente já tem o nosso agente, que a gente criou por meio de um projeto, no qual nós inserimos instruções que o próprio Claude fez, nos ajudou a fazer, que a gente pode, obviamente, melhorar, a partir de informações reais da nossa instituição, do nosso organograma institucional, e com arquivos específicos para direcionar melhor as informações, especialmente arquivos relacionados à legislação, normatização do próprio órgão.
Isso aqui é muito importante para poder refinar melhor a elaboração do documento. Então, aqui, criado o projeto, você só vai colocar as informações do planejamento aqui. E de forma muito simples. E aí, eu vou aqui para exemplificar com 3 casos. E aí eu vou ser muito direto aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair do Cloud e vou colocar aqui esse estudo de caso. Olha só. Tá aqui, vocês estão vendo aqui um arquivo no Word em que eu coloquei os dados. Digamos que esses dados sejam os dados que eu coletei durante o planejamento. Vamos imaginar que eu planejei, que eu estou planejando essa contratação e fui anotando as informações no arquivo do Word. Então, qual é o primeiro caso? Uma compra rotineira, aquisição de material de expediente, papel A4, uma demanda do almoxarifado. O estoque de papel A4 está chegando ao fim, vai chegar ao fim em agosto, a ata anterior está expirando, não é uma necessidade nova, é uma demanda que está se repetindo, ou seja, é reposição de insumo de uso contínuo. A justificativa qualitativa é bem óbvia, né? A administração ainda funciona muito com papel, precisa imprimir documentos de processos físicos remanescentes, algumas comunicações, alguns atos. Mas apesar dessa justificativa qualitativa ser óbvia, eu preciso também justificar as quantidades. Então eu preciso ter uma estimativa do consumo médio anual. Aí eu fui lá no almoxarifado, puxei o consumo dos últimos 24 meses no sistema, descobri que o consumo médio é de 1.200 resmas de papel por ano. Mas que houve uma queda nos últimos 12 meses, no último ano, de aproximadamente 18%, porque a gente começou a digitalizar os processos. Então vai mudar um pouco o quantitativo. Sobre eventuais soluções, formas diversas de suprimento, não tem muito o que definir. É uma commodity, é um bem de consumo, né, que é muito utilizado ainda, mas você, debatendo com a equipe, você analisou 3 pontos principais. Você analisou, por exemplo, se era melhor comprar a resma, comprar por resma ou uma caixa fechada com 10 resmas. Você pensou o que seria melhor, né? O item seria as 10 resmas ou seria uma só? Aí você decidiu junto com a equipe que seria melhor por caixa, porque, como são muitas, vai reduzir o manuseio, vai diminuir a possibilidade de extravio, vai proteger melhor as folhas. Aí você viu também que teria que especificar gramatura. Se você ia aceitar a gramatura de 75 gramas por metro quadrado ou ia aceitar 70 gramas por metro quadrado, que seria mais barato. Aí você decidiu junto com a equipe manter 75, porque no caso de 70, a impressora a laser trava. E que isso era uma reclamação que você sabia que o setor de protocolo estava tendo. Você pensou que o registro de preço também era algo a ser considerado, porque você poderia, né, fazer uma compra direta, já tendo os quantitativos totais, mas você escolheu SRP porque, enfim, você faz o consumo parcelado ao longo do ano, você não precisa estocar, você não precisa desembolsar de imediato, e ali não há diferença de preço. Você poderia até já ter feito alguma pesquisa de preço, mas eu não vou incluir aqui, porque eu até coloquei aqui, né, uma pesquisa mínima de preço, mas não é obrigatório, você pode deixar essa pesquisa, remeter essa pesquisa no momento da elaboração do TR. Então você pode simplesmente aqui, pessoal, pegar essas informações, peguei aqui essas informações, agora eu vou
para o Cloud. Cadê o meu Cloud? Tá aqui. Vou para o meu Cloud e vou jogar essas informações lá. Então vejam o que eu fiz aqui. Eu anotei tudo, eu fiz o planejamento. Lembrem, planejamento é uma coisa, preenchimento do documento é outra. E essa distinção ela é útil quando a gente trabalha dessa forma. Fiz o planejamento. Coloquei as informações básicas. É claro que você, na sua vida real, você pode, talvez deva até inserir mais informações. Talvez você deva planejar talvez um pouco mais. Mas aqui eu já fiz algumas informações. Eu estou partindo do pressuposto de que a gente já debateu isso. De repente, num dia, 2 dias, eu debati isso com a equipe, resolvi e simulei. Coloquei as informações básicas. Vejam que de forma até meio desencontrada aqui, ó, papel A4, eu coloquei o básico. Aí eu vou jogar aqui no meu agente elaborador de ETP. E aí ele já começa a falar aqui, ó, tem um modelo, vou estruturar os seus dados. Ele já faz a descrição da necessidade. Vejam que sai do modelo ETP genérico porque olha a informação que você deu, que é uma coisa que um ETP genérico não poderia fazer. O estoque atualmente mantido no almoxarifado central esgota-se previsivelmente em agosto do corrente exercício, coincidindo com o termo final da ata de registro de preços vigente. Demonstração da previsão no PCA. Aí ele diz aqui, ó, inserir referência. Requisitos da contratação. Já tem aqui algumas informações básicas. E já fala, já justifica a exigência de uma gramatura um pouco maior, 75 gramas por metro quadrado, em razão de uma incompatibilidade técnica. Levantamento de mercado, uma justificativa que a gente sugere no nosso modelo. Por se tratar de solução rotineira já conhecida e atualmente suprida de forma satisfatória, não se faz necessário o levantamento. Estimativa das quantidades. Aí aqui, ó, ele até coloca uma demanda um pouco menor, né, de 1.000 resma a partir da redução de 18%. Como você vai fazer um registro de preço, você pode até manter um percentual um pouco maior, né? É normal no registro de preço você estimar para mais. Um pouco mais daquilo que você pretende adquirir. Não pode ser demais, mas é natural que seja mais do que aquilo que você preveja. Estimativa do valor, ele já coloca aqui, mas vejam que ele deixa claro, porque é assim que a gente coloca no nosso modelo, que a pesquisa detalhada e a metodologia serão aprofundadas no termo de referência. Justificativa do parcelamento. Não há. Contratações correlatas também não há. Resultados pretendidos básico e pronto. E ele já pergunta se você quer usar um doc formatado. Eu ainda sugiro, que você faça um copia e cola. Obviamente que se você já tiver um modelo, você pode colocar aqui, ele pode já gerar o modelo completo. Eu ainda prefiro para você até se obrigar a ler, para você nunca relaxar em relação ao que vai ser inserido no documento, não correr o risco de você colocar aquelas frases finais, né, da conversa. Você deseja que eu faça mais alguma coisa? Você deseja que eu já gere o documento? Você copia e cola. Então, quem faz o ETP, por exemplo, do governo federal, lá do Compras Gob, você vem aqui, ó, descrição da necessidade. Você vem aqui e faz um copia e cola. Eu ainda prefiro fazer dessa maneira. Vamos aqui para um outro caso. Um pouquinho mais complexo. Mas, novamente, aumenta o nível de complexidade, mas mantém uma simplicidade para fins didáticos. Qual é o segundo caso que eu coloco aqui? Contratação de serviço continuado de limpeza e conservação. Contrato de limpeza do prédio da Secretaria de Educação. Então, demanda também de continuidade, mas você, como servidor responsável pelo planejamento e muito cuidadoso, querendo melhorar os contratos atuais, você percebe que o contrato anterior
tinha o seguinte problema: o dimensionamento por número de funcionários. Então, ele era pago, ele era dimensionado pelo número de funcionários, 8 serventes. E isso sempre gerou uma discussão no seu órgão em relação à produtividade, ociosidade. Você vê que sempre tem um ou dois funcionários que estão mais ociosos. E aí você decide repensar essa métrica. E aí você pesquisou outras formas de contratar, inclusive considerando a IN 05 de 2017 do governo federal. Você viu que poderia contratar por postos de serviço, né, por mão de obra, ou por produtividade barra área. E aí você levantou a área do prédio, 3.200 metros quadrados de área interna, mais 800 metros quadrados de área externa, aplicou os índices de produtividade e chegou a um dimensionamento que justificaria tecnicamente o número, um novo número de profissionais, um número menor. E aí você chegou ao número de 6 serventes mais um encarregado. E aí você debateu também com os colegas sobre algumas possibilidades do contrato. Incluir, por exemplo, ou não, fornecimento de material de limpeza. Então a empresa que for contratada, ela já vem com o material dela e você inclui isso no contrato. E aí você decidiu incluir porque evita gestão de contratos múltiplos. Né? E aquela briga, porque a empresa não está trabalhando porque não chegou o material, porque a outra empresa não repôs. Então você evita esse problema. Sobre a periodicidade de serviços, você debateu com um colega se era melhor, qual era a frequência de limpeza para determinadas áreas. Aí você decidiu usar diária, né, frequência diária para áreas de uso interno e frequência semanal para áreas técnicas ou externas, garagem, por exemplo. E aí você pode chegar e colocar todas essas informações de forma de forma bruta, assim, de forma grosseira, como tá aqui, ó. Você vem, copia, vou voltar aqui, voltei para o meu agente, coloquei as informações do meu planejamento. Serviço continuado de limpeza, contrato atual vence, coloco aqui a necessidade básica, não quero repetir o modelo antigo, etc, etc. E jogo aqui. Aqui eu estou usando o modelo mais recente do Cloud, né? Que é o Opus 4.8. Eu posso até mudar aqui o esforço dele. O esforço alto é o padrão. Eu posso botar um esforço máximo. E até aumentar aqui a capacidade de raciocínio. Só que isso vai demandar mais tokens. Então ele pode querer me cobrar. Eu não tenho tido necessidade de usar essas ferramentas mais avançadas. Por enquanto está dando tudo certo. Aqui ele está tendo dificuldade de achar o documento. Acho que ele quer gerar já o doc. Mas o que eu quero mostrar para vocês é simplesmente que você pode, né? Demonstrar que você pode fazer um ETP com o conteúdo pessoal, com inteligência artificial, de forma que saia do ETP meramente genérico. Por que ele está tendo essa dificuldade toda? Vou parar aqui. Vou dizer para ele fazer o ETP aqui. Ó, isso é interessante também, ó. Quando você cria um agente, na hora que você coloca informações que podem ser desencontradas, que podem ser contraditórias, ele vai lhe corrigir. Ou pelo menos ele vai lhe questionar. E isso é interessante. Aqui ele fala sobre a norma, né? O AIN 05. Ó, aqui a descrição da necessidade.
A secretaria ocupa a edificação de uso administrativo e atendimento ao público com circulação contínua. A manutenção das condições de higiene, salubridade e conservação predial é requisito permanente de funcionamento, não admitindo solução de continuidade. Olha, isso aqui vocês levariam... Me digam se não é. Vocês levariam pelo menos uns 5 dias para preencher, para fazer uma coisa assim. Eu, pelo menos, eu levaria. Só para fazer uma boa redação nas contratações que são eventualmente mais complexas. Essa parte a gente já supre, né? Contratação está alinhada, você pode colocar também você pode, inclusive, colocar o PCA, né? Se o órgão já tiver o PCA, você pode colocar o PCA também, alimentar o PCA no projeto. Análise crítica da contratação anterior, que é um item que a gente sempre recomenda, principalmente nas contratações repetitivas. Ó, tá tudo aqui. Descrição da solução como um todo. Na ausência de norma municipal própria, adotou-se como referencial técnico os índices de produtividade da INSEGES. E aqui é a estimativa das quantidades. O quantitativo não decorre de arbitramento, mas da aplicação dos índices de produtividades às áreas e periodicidades, conforme memória de cálculo a integrar o termo de referência. E assim vai. Justificativo para o não parcelamento, que é algo importante também para fins de controle. Trata-se de serviço único integrado, cuja execução pressupõe a atuação coordenada de uma única equipe. Contratações correlatas, né? Possíveis impactos ambientais. Providências a serem tomadas antes da contratação. E por aí vai. Terceiro e último caso, para a gente encerrar. Bens com serviços associados. Uma solução de vídeo monitoramento para unidades de saúde. Então, uma demanda aqui que se origina da necessidade de segurança patrimonial. Você, por exemplo, pode ter percebido que havia furtos recorrentes de equipamentos e medicamentos nas UBSs do município. Vamos imaginar que são 3 UBSs, com registros das ocorrências. Então, há a comprovação de que houve realmente prejuízo mensurado, de que houve furto e de que é necessário proteger o patrimônio público. Só que aí você começa a perceber a dificuldade dessa contratação. Você percebe que existem 3 camadas nessa contratação. Você tem que contratar o bem em si, as câmeras, os gravadores, a infraestrutura de rede, o serviço de instalação dessas câmeras, o que envolve até mesmo uma pequena obra, com a passagem de cabeamento, fixação, etc. E o serviço continuado de manutenção e armazenamento das imagens. Então vejam que tem 2 serviços e uma aquisição de bem. E você precisa levar em consideração essas 3 camadas para poder tomar a decisão se você vai fazer a contratação integrada de tudo isso ou não. E aí você começou a analisar as possibilidades do mercado. Você começou primeiramente a debater com os colegas sobre as possibilidades. Você começou... E aí você teve que analisar se valia mais a pena você fazer uma contratação integrada ou dividir. E analisar, obviamente, você tem que demonstrar isso, as vantagens e desvantagens de cada ponto. Então você avaliou, por exemplo, comprar as câmeras de um prestador, fazer a instalação com outro e manutenção por outro. Isso atenderia ao princípio do parcelamento, né? Que é a regra da lei. Só que, obviamente, que isso é um caos. Caos para gerir contrato, caos em relação à definição de responsabilidades, porque se a imagem falhar,
o problema pode ser da câmera, pode ser da instalação, pode ser da manutenção. E aí você decide pela solução integrada. E você fundamenta isso, obviamente, lá seguindo a lógica do artigo 40, parágrafo 3º, pela viabilidade técnica e econômica, como a integração, né, dos bens como a melhor opção técnica. Soluções de mercado, além de comprar tudo separadamente, você poderia fazer a compra de equipamento, né? Em relação à compra de equipamento. Você pode fazer a compra de equipamento e adquirir separadamente a locação da nuvem, ou você pode fazer a compra do equipamento com armazenamento, ou você pode terceirizar tudo, de modo que você não seja dono de nada e o equipamento vai ser fornecido em regime de comodato. Você define os requisitos técnicos, obviamente sem poder mencionar a marca. Você pesquisa como fazer, você estuda, né, você assiste vídeos sobre vídeo monitoramento, entende o mercado e vai anotando tudo que você considera relevante. E claro, sempre com ajuda nessa parte de reflexão da própria IA. Anotou tudo, copia e vai lá para o seu agente elaborador. Deixa eu voltar aqui. Ó, como é uma contratação mais complexa, ele já pede para. Ele já faz algumas observações em relação ao que você estudou. E aí, a partir dessas observações, obviamente que você vai melhorar. Só que eu vou pedir para ele já fazer o ETP aqui com as informações que ele já tem. Deixa eu ver aqui as dúvidas que vocês, os comentários, que eu não pude nem observar os comentários de vocês. Ó, a professora Fátima falou que o ETP é a misericórdia no processo. É exatamente isso. É exatamente isso. A Renata comenta que o ChatGPT de fato gera textos mais genéricos. Eu acho que o Claude é mais inteligente, mas o nível de precisão das informações vai depender muito do quanto você inserir, né? Então, quanto mais você insere, melhores serão as informações. Boa noite, professor. A Gabriela pergunta: seria interessante incluir o planejamento estratégico, o PCA e a legislação orçamentária? Sim, tudo que você puder inserir, que for útil, obviamente. Também não vai inserir de tudo, não, porque de repente você cria ali uma confusão. Mas o PCA eu acho interessante, porque ele já pode captar. Ó, esse ETP aqui do vídeo monitoramento, ele teve dificuldade. Vou pedir para ele agilizar. Na verdade, eu vou fazer aqui, eu vou botar o modelo, o Sonnet, que é rápido. Mas só para vocês verem. Não imaginei que ele fosse demorar tanto nesse do vídeo monitoramento. Tava indo tão rápido. Mas é isso. O importante é que ele faça. Naturalmente, quanto mais informações vocês colocarem, mais complexo vai ser o ETP e mais trabalho ele vai ter. De qualquer modo, turma, eu vou colocar todos esses exemplos, né, aqui no material, vou juntar só para a gente ter como modelo, enfim, como exemplo de algo que a gente fez aqui em aula. Mas eu espero que a mensagem principal tenha sido passada, né? E mostrar para vocês aquilo que realmente interessa para o controle. Lembrem de elaborar ETP pensando no controle e sempre colocar o tempero local. Sempre colocar as informações de forma muito detalhada, colocar as informações relacionadas ao seu órgão. E você pode fazer isso já colocando no projeto, adicionando esses arquivos com organogramas, leis, normativas,
que são específicos do seu ente. E dessa forma você vai perceber, né? E também alimentando com informações mais específicas, ainda que desencontradas, vocês vão perceber que ele vai colocar isso de forma mais concatenada, seguindo modelos da lei, as informações e exigências da lei, e vocês vão ter um ETP plenamente funcional, plenamente válido, correto para fins de controle, e que, obviamente, poderá ajudá-los também no planejamento da contratação. Muitas vezes eu digo assim para o pessoal, olha, isso aqui é importante para o controle, mas talvez não seja para a contratação em si, para o planejamento da contratação. O que eu quero dizer? Às vezes uma coisa é importante para o controle, saber qual foi, por exemplo, saber a justificativa da sua tomada de decisão. Para o controle interessa a justificativa, mas não necessariamente a sua decisão foi a mais acertada, foi a melhor, vai resultar numa melhor contratação. Você teve a justificativa, mas você não necessariamente fez a melhor escolha. E muitas vezes tem coisas que não são importantes para o controle, mas que são muito importantes para que você tenha uma contratação eficaz. Então vocês vão perceber que tem coisas que são importantes para o planejamento, né, para a gestão, para você ter uma boa contratação. Então é isso, meus amigos. Obrigado, Joana. Espero ter passado aqui a mensagem principal e que vocês possam utilizar cada vez mais a IA de forma inteligente e com muito bom senso e de forma útil, principalmente, né? E lembrem sempre da frase da professora Camila Murta: usem IA para que vocês possam se tornar mais humanos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de todos aqui. Acho que a gente teve um bom número de alunos e desejo a todos um excelente feriado. Até mais, até a próxima quarta.